criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele criou homem e mulher. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos criou e continua cuidando da gente, de toda a sua criação. Abençoe a nossa semana e a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Segue a história de hoje. Nossa, já é tarde e tá todo mundo dormindo. É que ontem a gente ficou conversando até de tarde, recebendo as novas ovelhas. A gente conversou tanto e o nosso bom pastor contou tantas histórias pra gente que agora tá todo mundo dormindo. Só eu que acordei cedinho. Eu já sei. Enquanto eu tô aqui sozinho, eu vou contar uma história pra vocês que o nosso bom pastor contou ontem pra gente. Vocês sabem como a gente surgiu nesse mundo? A Preciosa tava com essa dúvida ontem. Ela perguntou como que nasceu a primeira ovelha. E eu vou contar pra vocês. Lá no início, o mundo era sem forma. Era tudo misturado. Água, terra, luz. Não tinha sol, nem graminha, nem nenhuma plantinha e nem nenhum animal. Você sabia disso? E aí, Deus, o pai do nosso bom pastor, resolveu criar um mundo. Ele separou a água da terra. Ele separou o dia e a noite. Colocou o sol lá em cima, a lua, as estrelas. Criou cada plantinha e cada animal. Tudo isso ele fez em 6 dias. E aí ele criou também, para cuidar de todos os animais e plantinhas, o homem e a mulher. E Deus criou esse mundo todo lindo e todo perfeito para o homem poder morar nele e aproveitar toda a sua criação. Deus criou o homem e ele era muito feliz nesse mundo. Deus amava e conversava com o homem e com a mulher, e eles eram muito amigos. Deus criou o homem parecido com Deus, como se fosse um reflexo no espelho. Eles amariam a criação e cuidavam dela, assim como Deus amava e cuidava de cada um. Eles seriam bons como Deus é bom. E aí, Deus continuou criando vários homens e várias mulheres, cada um com um jeitinho diferente. Uns tinham a pele mais escura, outros tinham a pele mais clarinha, uns tinham cabelo lisinho e outros eram cheios de cachinho como eu. Uns gostavam mais de sorvete de chocolate e outros de morango. Uns gostavam mais de brincar de jogar bola e outros de soltar pipa. Mas cada um era especial e amado por Deus, igual no nosso rebanho. Todos são diferentes, mas todos são muito amados. Mas todos os homens e mulheres tinham algo parecido. Eles eram igual em alguma coisa. Vocês sabem o que é? Todos são imagem de Deus. Apesar de todos os homens serem diferentes, eles foram feitos à imagem de Deus. É igual na nossa família. Nós somos todos diferentes, cada ovelha de um jeito. Mas todos somos muito amados e cuidados por Deus. Essa foi a história que nosso pastor contou ontem. É muito legal, né?
Isso faz a gente se sentir cada dia mais amado. Nossa, mas o povo não acorda. Não tem nenhuma ovelha pra eu brincar. Quer saber? Eu vou lá acordar todo mundo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Gente, hoje nós estamos começando uma nova série na nossa igreja. A gente acabou a série da Reforma Protestante. Foi muito boa, né? Muito edificante. Foi uma série muito proveitosa para nós. E vamos começar uma série, que o título dela é Fechados para Balanço. Fechados para Balanço. Eu não sei se você reparou, certamente você sabe, hoje é dia 1º de novembro. O ano já está, acabando. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco a gente já está na virada do ano. Estamos aí passando para 2021, e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente pulando de alegria, né? Eu acho que tem um monte de gente esperando para 2020 chegar no finalmente aí para começar o ano novo. E o ano de 2020, ele vai ficar marcado, não adianta, como um ano, assim, único na nossa história, né? Na nossa história moderna. Eu acredito que os meus filhos, e talvez a geração mais nova, aí, um dia vai estudar na escola ainda, sobre o ano que chegou uma pandemia na face da Terra, como nós estudamos as pandemias lá de trás, e que paralisou um planeta inteiro, praticamente, né? Paralisou um planeta inteiro, a pandemia do Covid-19. E todos nós fomos impactados por essa pandemia, todos nós. Não interessa, se você tem uns que são mais daquele lado, né? Eu não uso máscara, isso é tudo invenção, é um vírus chinês, eu aglomero mesmo. Tem uns irmãos aí que são assim, né? E tem outros que são mais para o outro lado, né? Tem uns outros que é hashtag eu fico em casa, eu não saio, eu estou 8 meses em casa, eu não faço nada, eu só estou fechado ali, passa álcool em gel toda hora. Não interessa, se você está de um lado ou do outro, se você talvez seja um pouco mais aqui no meio, todos nós somos impactados por esse tempo. Seja fisicamente, tem pessoas que perderam entes familiares, entes queridos, familiares. Tem pessoas que sofreram, muita gente nesse tempo tem sofrido emocionalmente, né? Crises de depressão, crises de ansiedade. Pessoas, e eu acho que isso, talvez no Brasil, ficou muito forte, o impacto financeiro, que eu não sei se a gente já sentiu todo ele, mas muitas pessoas perderam suas rendas. Boa parte das pessoas tiveram seus ganhos reduzidos. E para ajudar, no nosso país, a gente tem o ganho reduzido, aí você vai no supermercado, você vai comprar as coisas, agora tudo está subindo de preço, né? Então, nós fomos impactados também na nossa parte financeira. Agora, a parte que certamente foi a mais dolorosa para a gente foi a parte social, né? Foi a parte, assim, de você não ter aquela liberdade, da gente não ter uma liberdade, falando como igreja, aqui num domingo, de falar, gente, vem para a igreja, né? Vem todo mundo, vamos aglomerar aqui, né? Vamos apertar a mão, vamos ter o nosso café ali depois no final, vamos conversar. Isso é só um ponto, né? A gente teve a nossa liberdade, num certo sentido, privada, em vários sentidos, de várias coisas que nós fazíamos. Então, o ponto é que, de alguma forma, todos nós fomos impactados nesse tempo. E hoje eu queria começar essa série com uma pergunta que eu fiz numa mensagem, acho que 7 meses atrás. O tema da mensagem está lá no YouTube, é Pandemia, o que você está aprendendo nesse tempo? 7 meses atrás, a gente lançou essa mensagem. E eu queria te perguntar, pandemia, o que você aprendeu nesse tempo? O que você está aprendendo nesse tempo? E nessa mensagem de 7 meses atrás, foi um receio meu, foi um temor do meu coração, logo no começo dessa pandemia, ao ver essa polarização. O meu receio era que a gente passasse esse tempo de pandemia e chegasse no final, que é muito sofrido, e chegasse no final, o máximo que a gente teria aprendido é, olha, o meu ponto de vista é mais coerente que o seu. Mas o que mais você aprendeu? Mais nada. O que esse tempo te ensinou? Ensinou que esse negócio de máscara é uma bobeira, ou ensinou que eu tenho que... Não, mas não teve nada mais profundo nesse tempo que você aprendeu? Porque, gente, nós cristãos, acima de tudo, nós acreditamos num Deus que é soberano. Nós acreditamos na soberania de Deus. E falar que Deus é soberano é a mesma coisa de dizer que Deus ordena,
que Deus governa e de que Deus reina sobre todas as coisas para cumprir os seus sábios propósitos na terra. Então, essa pandemia não foi uma invenção, né? Eu sei que é profundo essa questão, a gente não está aqui para isso, mas essa pandemia não escapou do controle de Deus. O ponto que eu quero falar é que essa pandemia não escapou dos propósitos de Deus, não escapou da soberania de Deus. Entender isso faz a gente ter um coração descansado no meio desse tempo, né? Nos dá descanso num tempo tão difícil, mas também tem que nos fazer perguntar, Deus, o que o Senhor está querendo trabalhar na minha vida nesse tempo? Ou o que o Senhor está querendo trabalhar no nosso universo, no nosso planeta nesse tempo? O que o Senhor está falando que a gente não está conseguindo ouvir? Muitas coisas Deus falou nesse tempo. Muitas coisas Deus falou. Agora, se a gente só ficou preso a questões secundárias, talvez a gente não captou isso. E por isso eu quero dar chance para mim e para você, para que a gente nesse tempo possa falar, Senhor, qual que é o saldo disso tudo? O que eu aprendi nesse tempo? Vamos fazer um balanço junto. O que de positivo essa pandemia trouxe na minha vida, na vida da minha família? Ontem eu estava conversando com a Ana Lívia, eu vou falar aqui o exemplo que ela deu. Ela falou assim, olha, pastor, lá em casa foi excelente esse tempo de pandemia, num certo sentido, porque eu tive tempo com meu pai que a gente não tinha, né, tempo junto, cada um trabalhava, via muita coisa, a gente começou a assistir filme junto, a gente começou a fazer um planejamento familiar junto, a gente começou a planejar o que a gente ia comer, como que a gente ia gastar o nosso dinheiro, e antes a gente nunca fazia isso. Eu estou experimentando um tempo, palavras dela, que eu nunca vivi na minha vida antes. Algo positivo. Agora, também teve pontos negativos nesse tempo, né? Teve coisas que foram, não a pandemia ela é culpada, mas que ela trouxe para fora ansiedades e medos que estavam lá dentro, falta de fé no nosso coração, muitas vezes a falta de priorizar as coisas corretas, de priorizar a Deus. Então, nessas próximas semanas, a gente vai fazer um balanço e ver o que a gente pode captar desse tempo. E você, na sua casa, é um desafio para você. Tira um tempo durante essa semana, analisa esse tempo. A pandemia está chegando, se Deus quiser, né, no final, aí está quase, a curva está lá para baixo. Mas pergunta para si mesmo, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor me ensinou nesse tempo? O que eu aprendi? O que mudou na minha rotina? O que mudou na minha vida com o Senhor? O que mudou na minha vida com o meu próximo? O que eu ainda posso aprender? O que eu estou sendo duro de coração e não estou percebendo que o Senhor está querendo tratar? Faz isso, faz isso. Agora, eu creio que um dos maiores aprendizados, e talvez o principal aprendizado desse tempo, foi descobrir ou perceber algo que era muito óbvio, mas que o homem, nós, na nossa autossuficiência, na nossa arrogância, nós muitas vezes fingimos não ver ou achamos melhor não ver, porque é uma verdade que dói, é uma verdade que não é gostosa da gente aceitar. É a verdade da fragilidade do ser humano e dos planos dos homens. O que ficou muito escancarado nesse tempo é como nós, homens, somos frágeis. O que a Bíblia fala o tempo todo, mas como nós, homens, somos frágeis. E como os nossos planos, eles são assim, né? A gente faz um plano, amanhã talvez ele já não vai existir mais. A gente faz um plano, a gente planeja a longo prazo, e aí quando vem uma pandemia dessa e fala, não é dessa forma. Eu me lembro que na primeira semana da pandemia, nessas conversas de elevador, um conhecido, ele questionava e ele estava muito angustiado, porque ele falou assim, olha, eu com a minha empresa, eu fiz o maior empréstimo na semana passada para reformar a minha empresa inteira. E agora vem essa pandemia, eu não sei o que eu vou fazer. Né? É difícil, é duro. E a pandemia mostrou exatamente isso. A fragilidade do homem, a fragilidade dos nossos planos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago, o capítulo 4. A gente vai ler dos versos 13 até o verso 17. E Tiago vai deixar muito claro, até o título é a fragilidade dos planos humanos. O título dessa passagem, o tema dessa passagem. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Se você não tem a Bíblia, a gente tem no telão. Se você quiser acompanhar conosco na mesma versão também, fique à vontade. Tiago 4, 13 e 17.
fala assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, é ela que está aberta diante de nós, Pai. Pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa falar ao nosso coração hoje, Pai. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, ver se há em nós, Deus, algum caminho mau, Pai. Vê se há em nós, Deus, algum caminho de orgulho, de arrogância, de soberba. E nos leva, Deus, a sermos pessoas, Deus, dependentes do Senhor, Pai. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Deus, mais humildes, Deus, mais quebrados, mais dependentes do Senhor, Pai, da Tua graça e da Tua glória, Pai. Conforta o coração que está cansado, renova o coração cansado, quebra o coração orgulhoso. Faz assim nessa manhã, Deus, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Eu creio que muitos de vocês conhecem esse texto, é um texto muito famoso, né? Esse texto de Tiago. E talvez sempre que você lê esse texto, ou que você já leu esse texto, a gente é levado a chegar a duas conclusões. A primeira conclusão, e são conclusões superficiais e erradas. A primeira é que a gente não precisa e não pode fazer planos. Eu conheço muitos cristãos que dizem: eu não faço plano, minha vida está na mão de Deus. Lá, Tiago está falando, essa questão de fazer plano. Eu tenho que deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Quem que é o poeta que diz isso? Martinho Lutero? A música, deixar a vida me levar, vida leva eu, né? E tem muita gente que é assim, viu? Não posso fazer plano, a minha vida está aí, né? O vento sopra e eu vou. Está escrito na Bíblia, não é isso que esse texto está dizendo. E também a gente pode levar a tomar um segundo pensamento, que é, olha, se eu fizer um plano, é só eu colocar antes, se Deus quiser, e aí está tudo certo. Então eu faço um plano, se Deus quiser, aí já está tudo certo. É como se fosse uma palavra mágica. Tem muita gente que sempre usa, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas será que é isso o máximo do que o texto está querendo nos dizer? Se a gente chegou a essas conclusões, acho que a gente ficou muito na superficialidade. Talvez a gente não pegou o contexto do que Tiago estava querendo falar. E é importante a gente, então, entender primeiro sobre a carta de Tiago, brevemente. Tiago, ele escreve essa carta para uma igreja que estava sofrendo perseguição. Para uma igreja que ainda não estava sofrendo martírio, mas para uma igreja que já estava sofrendo uma opressão financeira, dificuldades financeiras. E a igreja, o que estava acontecendo é que essa igreja do primeiro século, ela estava sucumbindo diante da pressão externa. E é interessante, porque toda vez que tem uma pressão externa, isso pode gerar em toda a igreja duas coisas. Ou a igreja se une mais, os irmãos se fortalecem e começam um a ajudar o outro, gera uma unidade, ou essa pressão externa, ela pode trazer um racha dentro da igreja. Os irmãos, em vez de se ajudarem, pode começar a se debater. O que muitas vezes, quando a pressão do mundo entra da igreja, começa a haver esse debate, eles começam a se digladiar. E, infelizmente, era isso que estava acontecendo nessa igreja. E era isso, o objetivo de Tiago era tratar com essa questão que estava acontecendo dentro dessa igreja. E Tiago, ele deseja com a sua carta mostrar que as provações que Deus envia são uma forma de Deus trabalhar a nossa fé e de nos fazer cristãos mais maduros. Por isso que ele começa no capítulo 1, no versículo 2, se eu não me engano. Irmãos, ele já começa assim: tente por grandes motivos, por passar por aflições, porque uma vez a sua fé provada, ela vai gerar perseverança. E uma vez que essa perseverança ela é completa, ela vai fazer de vocês cristãos, pessoas mais maduras e mais íntegras. E Tiago, nesse texto que nós lemos, ele está se direcionando a um grupo específico de pessoas dessa igreja.
as pessoas ricas, ele não fala em nenhum momento os ricos. Depois, acho que no 5 ele vai falar os ricos. Mas aqui está subentendido que Tiago estava falando das pessoas que tinham condições, porque no texto fala, nós subiremos amanhã, faremos negócio. Quem tem posse, principalmente naquela época, a pessoa que ela tinha posse, ela era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha condição. E Tiago, ele deseja mostrar para os ricos dessa igreja, para as pessoas dessa igreja, que a riqueza era uma forma de Deus provar o coração deles. Que juntamente com suas riquezas e com suas posses, vinham grandes responsabilidades, especialmente num contexto onde a igreja estava sofrendo opressão financeira, onde a igreja estava passando por dificuldades financeiras. A forma como eles usariam o seu dinheiro, a forma como eles gastariam o seu dinheiro, seria uma provação de Deus no seu caráter, na sua fé. E Tiago, então, ele tem algumas advertências a fazer para as pessoas ricas daquela igreja. Agora, talvez você esteja sentado aí falando assim, então hoje não tem nada para mim, porque eu não sou rico, né? Eu vou abrir minha carteira aqui, não vai cair uma moedinha, ou se eu tirar meu extrato bancário, a gente vai chorar junto aqui, então hoje eu vou embora, não tem nada, Deus não tem nada para falar comigo, né? Porque eu não sou uma pessoa rica. Mas o ponto não é somente se você é uma pessoa rica, porque é interessante, porque muitas vezes a pessoa não precisa ter muita coisa para ter as características, as marcas de uma pessoa rica, né? Geralmente uma pessoa rica que tem muita posse, qual que é? Eu não quero generalizar, isso não são todos, mas geralmente a pessoa que tem muita riqueza, ela não é conhecida por ser alguém muito humilde, né? Ou que tem um pouco de riqueza, né? Talvez a arrogância seja uma das marcas dessas pessoas. E um outro sinal também é a pessoa que tem muita posse, ela busca ser autossuficiente. Ela não quer depender de ninguém. Ela acha que ela se basta. E como eu estou falando, a gente não precisa de muito. Talvez você está aqui, você ganhava R$500 e agora você ganha R$1.500. Isso, no seu coração, já pode ser, olha, eu me basto, eu não preciso mais de ninguém. O ponto é que Tiago, ele quer combater a autossuficiência e a arrogância. E nós vivemos num mundo hoje que tenta nos vender a ideia de autossuficiência a todo tempo, de independência, de autonomia. Fica atento às propagandas, fique atento às mídias sociais. A ideia é sempre que você se basta. Você é suficiente para você mesmo. Você não precisa de outros, você não precisa de Deus, você é suficiente. Algum tempo atrás, eu li uma frase que me chamou muita atenção, não lembro, era na mídia social de alguma pessoa que dizia assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu fiquei com aquela frase na cabeça, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E fiquei, né? E aí, passou uns dias, eu estava andando na rua, vi uma pessoa andando com essa camiseta, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Aí eu comecei a pensar, peraí, se era impossível, como que essa pessoa fez? Mas a ideia por trás disso é que se você não permitir que as suas crenças limitantes, e a gente tem crenças limitantes muitas vezes, mas se você tem que superar suas crenças limitantes, você pode conseguir qualquer coisa na sua vida. De que você é o cara, de que você se basta. Essa é a ideia de autonomia do nosso tempo. Olha, você não precisa de mais ninguém. Você é pessoa. Você é suficiente. E aí, Tiago, sabendo disso, ele já começa falando para esse grupo de pessoas que talvez se achavam autossuficientes, que era a marca deles. Ele começa falando assim, olha, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É uma coisa simples, mas é uma verdade poderosa. Tiago fala assim, olha, vocês estão se gabando que amanhã nós vamos subir, fazer negócio, amanhã nós vamos ganhar dinheiro, E Tiago fala, olha, presta atenção, vocês que estão se achando autossuficientes, vocês nem têm certeza do seu amanhã. Quem aqui nesse local, nessa igreja, quem pode bater o pé e falar para mim assim, olha, amanhã, Mateus, amanhã eu vou estar aqui às 7h da manhã. Vou tomar um banho e vou vir para cá e a gente vai se encontrar aqui para tomar um café. Olha, eu assino embaixo, nada nesse mundo pode proibir, ou nada nesse mundo pode fazer com que eu não esteja aqui. Tem alguém aqui em sã consciência que pode dizer, amanhã, com certeza, eu vou acordar, vou aproveitar o meu feriado? É um plano que a gente faz, mas ninguém em sã consciência pode dar certeza, falar, eu tenho certeza
que amanhã eu vou abrir os meus olhos e vou respirar. E Tiago ele começa falando assim, olha, vocês nem sabem o que será amanhã. E aí Tiago faz uma pergunta, ele fala, o que é a sua vida? O que é a sua vida? E aí ele compara a vida humana como uma neblina, que ela existe, passa um pouco de tempo, ela já não existe mais. É interessante que a Bíblia, geralmente, ela compara a vida humana com a neblina, que vem e passa, e ela compara a vida humana também com a flor. Jó, no meio da sua aflição, ele fala assim, sobre o homem nascido de mulher, a gente tem esse texto aqui, ele fala, tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como uma flor que se abre vigorosa. A flor se abre bonita, né? Mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. A gente não gosta de pensar na fragilidade da vida, né? A gente não gosta de pensar, mesmo a gente que tem a esperança da vida eterna, é algo duro de se pensar que a vida ela é tão breve, né? A vida ela é tão fugaz, a vida é tão passageira. A flor ela existe, você admira, nossa, que bonito. No outro dia, alguns dias depois, você vai e ela está murcha, ela caiu, ela secou. E Jó está falando, olha, a vida humana é dessa forma. A vida humana ela é fugaz dessa forma. O pastor Antônio Carlos Costa, ele diz que a vida ela é dura, ela é breve e ela é incerta. Ele fala, a única verdade, as únicas coisas que a gente sabe da vida, que ela é dura, ela é breve e ela é incerta. E a verdade é que não importa quanto dinheiro você ganha, não importa quanto planejamento você tenha, a gente não pode garantir um dia na nossa vida. A gente não pode garantir um dia na nossa vida. Um dos casos que me marcou muito em relação a isso foi a morte de Steve Jobs, não sei quantos se lembram, em 2011, o dono da Apple, uma pessoa conhecida pela sua arrogância e autossuficiência, um gênio, mas conhecido. Se você ler um pouco da biografia dele, uma pessoa muito difícil, ele morre de câncer aos 56 anos, dono da maior companhia do mundo, da maior companhia de capital aberto da época. Na época, sua fortuna era só 10 milhões de dólares, 10 anos atrás. 10 bilhões de dólares, não é milhões não. Milhões é pouco, 10 bilhões de dólares na época. Ele poderia comprar os melhores remédios, ele poderia ter acesso aos melhores... Eu penso nisso porque eu falo, cara, ele teve acesso certamente ao que foi de mais avançado da ciência. Ele teve acesso aos melhores médicos, ele poderia construir um hospital só para ele. O que é o homem, gente? O que é o homem? E diante dessa realidade, Tiago, ele continua. E aí ele fala, ao invés disso, ou seja, ao invés de vocês ficarem fazendo planos, achando que vocês são autossuficientes, que vocês são totalmente dependentes, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, aí Tiago usa 2 verbos, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, mais uma vez, o ponto de Tiago não é simplesmente, se a gente for fazer um plano, colocar na frente assim, se o Senhor quiser, então está tudo certo. Isso seria uma adoração de lábios para Deus, sem uma adoração profunda, isso é só uma confissão de lábios. O ponto que Tiago quer deixar claro é que esses homens que eram ricos e que foram abençoados por Deus, eles deveriam fazer seus planos buscando a vontade de Deus, buscando na palavra de Deus como eles deveriam gastar o seu dinheiro, que provavelmente eles deveriam se perguntar, Senhor, como o Senhor quer que eu use os meus recursos? Como o Senhor quer que eu use o que o Senhor me deu? Porque para uma igreja, como nós estamos, que estava sofrendo, certamente eles iriam aprender lá com a palavra que eles deveriam socorrer os necessitados e não viver de forma autossuficiente, arrogante. A forma como eles estavam vivendo era uma forma autossuficiente e arrogante. E Tiago continua, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E ele fala, toda vanglória é maligna. Uma outra versão, a linguagem de hoje, ela fala assim, porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Gente, segundo a Bíblia, existem somente 2 maneiras do homem viver. Ou nós vivemos para a glória de Deus, fazendo tudo para Deus, abençoando o nosso próximo, ou nós vivemos o que a Bíblia chama de vanglória, buscando uma glória que é vã,
uma glória que não tem peso em si mesmo. E era dessa forma que ele estava vivendo. Tomás de Aquino, ele é interessante, porque quando ele fala da vanglória, ele fala que vanglória é tudo aquilo que não é Deus. Ele fala que é a glória do vazio, aquilo que não tem, olha que interessante como ele fala vanglória, não tem substância, não tem permanência e não tem consistência. E aí ele fala que toda a glória do homem, tudo que o homem busca para construir a sua glória, e tudo que o homem coloca a expectativa nessas coisas desse mundo, São Tomás de Aquino ele vai falar assim, tudo isso não tem substância, não tem permanência e não tem consistência. Por quê? Primeiro, não tem substância, porque as coisas, o homem, ele não é criado por si mesmo. Nós recebemos vida de alguém, nós não somos autossuficientes. Alguém um dia nos deu vida. Alguém um dia nos chamou à existência. Isso foi Deus. O homem não existe por si mesmo. Nós não existimos desde sempre. Eu não dependo só de mim mesmo. É algo que eu acho que ficou muito claro na pandemia. Eu não dependo só de mim mesmo. Eu preciso de irmãos, eu preciso de amigos, eu preciso de relacionamentos. Eu preciso de Deus. Se Deus tirar a mão dele, a boa mão dele sobre mim, acabou a minha vida. Você já pensou que se Deus tirar o fôlego seu por 2 minutos, acabou? Nós não temos substância em nós mesmos. Nessa pandemia, no meio da pandemia, eu fui chamado para fazer o velório de um menino de 28 anos. Alguns aqui conhecem, no auge da sua forma física, no auge dos seus planos, morreu de um ataque de coração, sem nenhum histórico. 28 anos. E aí você se pergunta, né, o que é o homem? Se Deus tirar ali o nosso fôlego por algum momento, acabou. Nós não temos substâncias. Também nós não temos permanência, nós somos finitos. Nós não existimos desde sempre, a nossa vida vai acabar, isso é uma certeza. A vida do homem é um sopro. É que Tiago está falando, olha, a vida de vocês é um sopro, é uma neblina. Hoje vocês existem, amanhã vocês não existem mais. E aí o terceiro ponto, consistência. O que não tem substância e o que não tem permanência, logo não tem consistência. Ou seja, nós não temos condições de garantir as promessas que nós fazemos. Você já pensou nisso? Claro, nós podemos fazer promessas, mas você não tem condição, eu não tenho condição de garantir uma promessa. Nós somos muito bons em fazer promessas, mas cumprir é difícil. Nós não temos condições de garantir os nossos planos. E aí a gente tem que se lembrar das palavras sábias do rei Salomão em Provérbios 16, quando ele diz, as pessoas, os homens, podem fazer planos, eles podem fazer seus planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. A gente deve fazer plano? Deve. Deve ter plano, a gente deve planejar, a gente deve se organizar. O problema é quando a gente acha que a gente dá conta e que a gente não entende que a resposta vai vir de Deus. E aí, quando os nossos planos são frustrados, a gente se frustra e a gente, perde a esperança, porque a gente estava na esperança de que os nossos planos iriam se cumprir. E diante dessas advertências de Tiago, aqueles homens eles poderiam dizer o seguinte, Tiago, peraí, olha, eu não estou fazendo nada de errado com o meu negócio, eu não faço negócio ilícito, eu não roubo ninguém, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só estou trabalhando e ganhando meu dinheiro. Então, Tiago, eu acho que Tiago, sabedor de que talvez aqueles homens poderiam argumentar dessa forma, aí ele termina, o último versículo, ele fala assim, pensem nisso, pois. Olha a frase de Tiago. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, o que o Tiago está falando para esses homens é o seguinte, a vida do cristão não deve ser marcada somente por não fazer o que é errado. Eu não faço nada, eu não estou fazendo nada de errado. Mas a vida do cristão deve ser marcada por fazer o bem. Tem muito crente que faz negócio de forma correta, que tem uma conduta correta, não faz nada de mal, mas também não faz nada de bem. E parece que o cristianismo só se resume a não fazer nada de mal. E o que o Tiago está falando aqui, ele falou assim, não é isso. Vocês devem fazer o bem. Eu vou colocar um exemplo. Imagina que você
é um cristão e você abriu um negócio, você tem uma loja, e você ou tem algum comércio, e você paga lá os seus impostos certinho, você não faz nenhum negócio ilícito, você paga bem os seus funcionários, paga em dia, você cobra uma margem de lucro honesta, você não é desonesto na cobrança dos lucros, Deus começa a te abençoar, você vê o seu faturamento aumentando, mas aí diante disso, você tem talvez funcionários ou pessoas, ou amigos, ou familiares, ou irmãos da igreja, passando por dificuldade, e você tem condição de abençoá-los, e você não faz. O que Tiago está falando é que, quando você faz isso, você está tão em pecado quanto aquele que faz um negócio ilícito. Você está tão errado quanto o que faz um negócio ilícito. Vocês estão na mesma categoria. Vocês estão pecando contra Deus. A diferença é que um está fazendo um negócio ilícito, mas você tinha condição de fazer o bem e você não está fazendo o bem. A Bíblia chama isso de pecado, o pecado da omissão. Martinho Lutero, ele disse que não fazer o bem é não amar a Deus. Não fazer o bem é não amar a Deus. E nós podemos acrescentar, não fazer o bem é não amar a Deus, é não amar o nosso próximo. Agora, diante desse cenário pessimista que se revelou diante de nós, que é uma verdade que nós já sabemos, nós podemos ser levados a algumas reações, né? Como nós vamos reagir diante dessa realidade da nossa fragilidade? Um mundo sem Deus e um mundo sem esperança do Evangelho, e a gente vai falar das boas novas do Evangelho daqui a pouco, mas um mundo que não conhece essa esperança do Evangelho, ele geralmente vai sucumbir, as pessoas vão entrar numa crise depressiva, o que a gente viu, e muitas vezes até nós que temos a esperança em Cristo, muitas vezes essas crises de depressão, de ansiedade nos atingem. Uma das maneiras é falar assim, eu não vejo sentido na vida. Um olhar negativista para a vida. Então, se é tudo vaidade, então, se a gente é tão frágil, por que eu vou fazer alguma coisa? E não sei se você pensa que isso é muito longe de nós, mas sexta-feira eu estava na igreja conversando com um amigo, veio uma senhora pedir oração, falou assim, olha, entre os vários problemas que eu estou enfrentando nesse tempo, o meu neto trancou a faculdade da Unifei, e ele falou assim, não vejo sentido em nada. Para que eu vou formar? Para que eu vou fazer as coisas? Essa vida não tem sentido. Um olhar nessa perspectiva para a fragilidade do homem, sem Cristo, é desesperador, se nós formos sinceros. Se nós olharmos com sinceridade, isso gera um desespero, uma angústia no nosso coração. Agora, tem um outro viés, uma outra resposta diante dessa fragilidade humana, que é o famoso carpe diem, né? Então, se a nossa vida é tão frágil, eu tenho que viver cada dia intensamente, loucamente, eu não sei o que é amanhã, então eu vou me permitir tudo, eu vou viajar para todos os lugares, eu vou conhecer todo tipo de gente, eu vou ter todas as experiências, porque eu aproveito hoje, o amanhã eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu vou viver o hoje loucamente, intensamente, só que o problema é que dessas duas formas é que elas acabam caindo no egoísmo e na autossuficiência. São duas expressões diferentes. São duas expressões diferentes da mesma característica, da mesma leitura. Agora, nós temos uma terceira opção, uma terceira via diante dessa fragilidade da vida, que é a opção do Evangelho, que é a via do Evangelho. Uma vez que nós sabemos, sim, que a nossa vida é frágil, que nós somos como uma flor, mas que nós nos lembramos de Cristo, que com um braço forte nos garantiu a salvação, que como nós estudamos algumas semanas atrás, ele falou, olha, não se turbe o vosso coração, eu tenho um lugar preparado para vocês, não se inquiete, não se aquiete, eu vou fazer um caminho até Deus para vocês. Um Cristo que ressurgiu da morte e falou, eu estarei com vocês, através do meu Espírito Santo, todos os dias, e eu vou levar vocês seguro aos céus, e que nos promete a vida eterna. De um Cristo que, apesar de nós, homens, ele olha para nós e fala, eu amei você, eu amei você, eu amei o Pai, eu amei você, e eu fui até a cruz para que você pudesse ter uma esperança. Essa é a esperança do Evangelho diante de
de um cenário tão caótico, tão desesperador. Eu não quero que você saia daqui hoje falando assim, olha, a vida não vale a pena. Sem Deus ela não vale a pena. Diante da realidade da nossa insuficiência, isso deve nos levar para Cristo, para aquele que é eternamente Deus, para aquele que nunca falha, para aquele que nunca mente, para aquele que nunca vai deixar de cumprir o seu plano e o seu propósito. E aí nós poderemos viver não uma vida de constante depressão e de constante desespero, e nem uma vida de eu tenho que fazer o máximo porque amanhã eu não sei que existe, porque nós temos uma esperança no amanhã. E aí nós podemos viver uma vida de humildade e de dependência de Deus. É o que Tiago está chamando esses irmãos. E é uma vida de humildade, de dependência de Deus, ela vai glorificar a Deus. E o que glorifica a Deus vai abençoar o próximo. Desconfie de quem fala muito da glória de Deus, só lhe deu glória, Deus a glória, mas que não abençoa o seu próximo. Porque só fazer um SDG no final de alguma coisa, isso não diz muita coisa. Nossa vida, ela tem que glorificar a Deus, e uma das marcas de uma vida que glorifica a Deus é que a pessoa abençoa. Ela abençoa o próximo, ela olha o sofrimento das pessoas e ela deseja comunicar a esperança do Evangelho a essas pessoas. Ela se doa, ela se entrega em serviço, porque ela não está focada somente em si. Ela encontrou uma esperança maior. Então, que diante dessa primeira percepção da nossa fragilidade, talvez a mais óbvia que a pandemia, né, mostrou, 170 mil pessoas no Brasil mortas por causa dessa pandemia, ao redor do mundo mais um tanto, a fragilidade dos planos dos homens. O Brasil vai crescer 4% no PIB no começo do ano, agora vai crescer menos 6, sei lá, menos 7. Diante dessa fragilidade, que a gente possa confiar em Cristo, de que a gente possa viver uma vida de dependência e de humildade, e uma vida que vai trazer glória para Deus no final, e que vai abençoar os nossos irmãos também, as pessoas que estão ao nosso redor, porque uma vida centrada em Deus, ela sempre vai impactar as pessoas ao redor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor um dia nos viu, nos enxergou na nossa insignificância. Um dia o Senhor viu quão fraco nós éramos, Pai. Nós que éramos teus inimigos, Pai. O Senhor um dia nos viu, Deus, nessa fragilidade nossa, Deus, nessa condição caída, Deus. Nessa vida nossa, Deus, que nós vivemos, que é tão dura realmente, Deus, tão incerta, tão passageira, Deus. O Senhor um dia nos viu e decidiu nos dar vida, Pai. Um dia o Senhor decidiu nos dar a esperança do Evangelho, Pai. O Senhor decidiu nos dar o Teu próprio Espírito, a alegria de vivermos para o Senhor, de vivermos em comunidade. Eu peço que aqueles que talvez nessa manhã se sintam um pouco desencorajados diante das circunstâncias da vida, possam se lembrar, Deus, que o Senhor reina soberano sobre esse tempo, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós nesse tempo, que o Senhor tem as promessas e as palavras de vida eterna, que o Senhor nos ajude, Deus, a nos examinar diante do Senhor e da sua palavra, Pai. Nos leva a refletir, Deus, o que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, através desse tempo de pandemia, de sofrimento, de angústia para muitas pessoas, Deus. O que o Senhor tem falado ao mundo, o que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Nós queremos, Deus, aprender com o Senhor, nós queremos crescer nesse tempo, Pai. Nós queremos ter áreas da nossa vida que nós muitas vezes estamos engatinhando ou andando para trás, nós queremos ver mudanças, Pai. Transforma o nosso coração, nos faz pessoas mais humildes, mais dependentes das pessoas ao nosso redor, de relacionamentos, nos faz mais amáveis com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, nos faz mais dependentes do Senhor também, Deus, que diante disso tudo nós possamos constantemente buscar o Senhor na Tua palavra, nos ajoelhar diante do Senhor e falar, Deus, quem sou eu? Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado pela esperança que o Senhor colocou no meu coração diante desse cenário. Eu oro assim, Deus, pedindo que o Seu Santo Espírito nos encoraje nessa semana, que nos dê muita graça e que nos faça portadores dessa boa notícia para um mundo sem esperança.
para um mundo que não vê saída, nós temos as boas novas do Evangelho para comunicar a esse mundo. A pandemia não tem a última palavra, esse vírus não tem a última palavra. O Senhor reina soberano e o Senhor tem um plano perfeito, que é o chamado do Evangelho. E nós queremos comunicá-lo a esse mundo, Pai. Nos ajude a viver nessa esperança durante essa semana, Pai. Nós oramos assim. Amém.